Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional de folga neste começo de semana, mas agitando, né? Nos bastidores, em especial com reclamações de arbitragem. Diretoria promete uma força-tarefa na CBF para reclamar dos erros que já custaram 7 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique passa por cirurgia e será desfalque do Internacional, pelo menos o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, mas ele mandou um recado para o torcedor colorado. E quero falar também, gente, sobre a rodada do Brasileiro, que acabou ajudando o Internacional na parte de baixo da tabela. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo, claro, já quero começar falando com você sobre o rescaldo da rodada, né, do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado com o empate do Internacional 0-0 contra o Goiás, o Colorado somando o 10º jogo sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que a sequência ela é horrorosa do Inter, né? Não é aceitável o Inter ficar 10 jogos sem vencer dentro da competição, mas mesmo assim a rodada acabou colaborando. Afinal, se a gente pegar os concorrentes do Inter na parte de baixo da tabela e os logo acima, todos eles tropeçaram na rodada. Quer ver um negócio? O Cuiabá, que é o 10º colocado, perdeu para o Grêmio. O São Paulo não jogou na rodada, jogo adiado contra o Curitiba. O Cruzeiro ficou no empate contra o Red Bull Bragantino 0-0 e o Corinthians ficou no empate em 0-0 também contra o Palmeiras. Ou seja, a distância do Inter para o G6, que é o Red Bull Bragantino, 10 pontos. Ou seja, uma distância ainda buscável, vamos dizer assim, dentro do Brasileirão, se o Inter, claro, começar a jogar bola dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos para baixo, tá? O Inter 14º, 26 pontos. O Goiás, empatamos, ou seja, mantemos a distância, 1 ponto na frente. O Bahia empatou em casa contra o Vasco da Gama. O Santos perdeu para o América Mineiro 2-0. E aí Vasco e América, como eu disse, né, venceu o América e empatou o Vasco da Gama. A distância do Inter para o Z4, falando sobre rebaixamento, risco de queda, aquela coisa toda, aumentou de novo, porque o Santos perdeu para o Bahia e o Inter empatou. Ou seja, a distância agora do Inter para o Z4 é de 5 pontos. Então, assim o Inter encerra a rodada, lembrando que agora teremos uma pausa referente à data FIFA, os jogadores se apresentam às suas respectivas seleções, Valência na seleção do Equador, o Rocher na seleção uruguaia, o Arangues na seleção chilena, o Johnny na seleção norte-americana e o Maurício na seleção olímpica. Eles vão, né, dentro das suas respectivas seleções, cumprir o desafio de eliminatória, jogos amistosos, e o Inter joga novamente no dia 13 contra a equipe do São Paulo, ou seja, são 9 dias aí sem partidas do Internacional, jogo no estádio Beira-Rio marcado para as 9h30 da noite, mas a gente vai ter muito tempo para falar sobre esse jogo. O Inter que reclama muito da arbitragem e planeja uma força-tarefa, né, na Confederação Brasileira de Futebol. O Inter deve aproveitar essa parada sem jogos para visitar a CBF no Rio de Janeiro. Isso foi revelado pelo Felipe Becker, vice-presidente de futebol, após o jogo contra o Goiás, que o Inter tem constantemente mandado ofícios à federação, ou à confederação, melhor dizendo, e tem recebido respostas vazias. Não tem recebido muitas explicações sobre lances que o Inter considera de prejuízo. E aí tem um frame rolando, e eu vou compartilhar aqui com vocês também, de 4 lances de pênalti sonegados ao Internacional que poderiam dar pelo menos mais 7 pontos na tabela do campeonato. O Inter seria 8º colocado e estaria a 2 pontos do G6. Seria uma mudança de perspectiva muito grande. O Inter poderia inclusive focar na Libertadores da América com mais tranquilidade nas semifinais contra o Fluminense. Aliás, o Fluminense que venceu o Fortaleza nesse fim de semana jogando com um time titular, bem dizer assim, né? Só poupou o Nino. O Nino não jogou, no mais força máxima aí do Fluminense. Quero dizer então, gente, que o Inter planeja, como eu disse, idas à CBF. E aqui eu cito pênalti no Arangues, no jogo contra o Fortaleza, seria mais 1 ponto. Pênalti no Ener Valencia contra o Red Bull Bragantino, seriam mais 2 pontos. Um pênalti contra o Flamengo, pênalti no Pedro Henrique, um pisão, né, do Wesley, mais 2 pontos. O pênalti contra o Goiás, né, o Valência derrubado pelo Lucas Halter, mais 2 pontos.
Então o Inter considera, mesmo que esteja jogando mal, que há um prejuízo grande em relação à arbitragem neste Campeonato Brasileiro. A gente sabe que esse embate entre Inter, CBF e arbitragem ele é constante. Afinal, quantos campeonatos o Inter já perdeu por essa situação? Pelo menos 3. Copa do Brasil de 2009, Campeonato Brasileiro de 2005 e o Campeonato Brasileiro de 2020. Então, prejuízos grandes que o Inter tem, né? Certamente não vai brigar pelo título, mas poderia ter uma arbitragem mais honesta, mais justa, mais correta, ou que tenha o auxílio do VAR, que não tem trabalhado nos jogos do Internacional para revisão de lances importantes e claros como estes que eu citei em relação ao Brasileirão. Quero dizer, gente, que tem novidade na Inter Store Beira-Rio, né? O pessoal lançou, né? O pessoal da Tremolar também, uma coleção sensacional, né? De copo térmico, cuia e garrafa térmica, que já está disponível lá na Inter Store Beira-Rio. E também, gente, o novo manto do Internacional, que vai ser lançado aí na próxima semana. Se não, nessa semana ou no comecinho da outra, tá? Tendência que seja nessa semana o terceiro uniforme do Inter para 2023 e tu já sabe, vai garantir ele na Inter Store Beira-Rio, porque lá tu personaliza a tua camisa do Internacional, inclusive. Quer botar o número 13 do Valência, quer colocar o 10 do Alan Patrick, o 20 do Arangues, o 33 do Rocher, lá tu pode fazer. Então, tô deixando o link para quem quiser, né, chamar a Inter Store Beira-Rio, conhecer mais os produtos. Eles enviam para todo o Brasil e tem as lojas abertas todos os dias às 10 da manhã, às 6 da tarde. É a loja com o maior número de produtos licenciados do Esporte Clube Internacional. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Pedro Henrique, afinal a notícia é a pior possível, né? O Pedro Henrique teve confirmada uma fratura no antebraço, né? O Inter tratou como fratura da ulna, né? Que é um dos ossos, né, do braço onde o Pedro Henrique foi atingido. Passou por cirurgia neste domingo pela manhã e será desfalque nas próximas semanas. O Inter não quis dar um prazo específico para a recuperação, mas o prazo considerado é de 1 mês, pelo menos para que ele volte aos gramados, voltando aí para uma eventual semifinal de Libertadores, jogo de volta no Beira-Rio, ou no Grenal do Campeonato Brasileiro. Ele postou, né, uma imagem nas suas redes sociais, estou compartilhando ele aqui com vocês, ele e a sua esposa, e ele coloca, né, que não tem lamentações, apenas gratidão, é algo que faz parte do esporte. Foi o que disse o Pedro Henrique, faz parte do jogo, e diz que agradece as mensagens que recebeu de carinho, né, pela recuperação, e aqui vai de novo, né, o meu desejo de pronta recuperação do PH, afinal é um jogador identificado com o Inter, não vive o melhor momento, é verdade, mas é um jogador que sempre deixa, né, raça em campo, e certamente seria muito importante para o Internacional nessa Libertadores. Tomara que volte rápido para estar disponível num jogo de volta, tá bom? Então, Pedro Henrique, um desfalque confirmado aí do Colorado para os próximos jogos. Beleza? KTO.com te registra lá para dar aquela brincada. Rodada do Campeonato Brasileiro já foi, mas começam as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 com o Arangues em campo, com o Rocher em campo, com o Valência em campo, muitas vezes se enfrentando também esses jogadores. Deixa eu dar uma olhada no nosso cardápio de jogos. Tem Campeonato Argentino, com o São Lourenço contra o União Santa Fé. Tem também Liga Mexicana Feminina, tem alguns jogos, tá? Liga do Peru, Universitário César Valerro contra o Atlético Grau. Então tem alguns jogos meio aleatórios aqui na KTO nessa segunda-feira, mas lembrando que tem as eliminatórias da Copa e o código COLAR te garante 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. Fui!